Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Graças ao Senhor por mais uma leitura da Bíblia. Hoje são dia 18 de abril, livro de Josué, capítulo 16 ao 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 27, livro dos Salmos, capítulo 87, Provérbios, capítulo 13, versículo 11, Josué, capítulo 16, a herança de Efraim. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó para a região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete até ao limite de Bet-Horon, de baixo e até Jezé, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, ao oriente, Atarote Adar, até Bet-Horon, de cima. Vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Tanat-Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. Desce de Janoa a Atarote, a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Jezé, assim habitaram eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. A herança da minha tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Eber, Éfer, e os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofede, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas chegaram diante de Eleazar o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quiões, afora a terra de Gileade, e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram a herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azé até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul aos moradores de Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua ainda, que situado no limite de Manassés,
era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná, as cidades entre as de Manassés e ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul de Manassés, ao norte, e o mar é o seu limite pelo norte. Tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Sean e as suas vilas, e Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dó e suas vilas, os habitantes de Endó e suas vilas, os habitantes de Tanak e suas vilas, os habitantes de Meguido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué a casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas. Porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuam carros de ferros e são fortes. Josué capítulo 18. O resto da terra dividido em 7 partes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passado para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, eles se disponham, e corram a terra e façam dela um gráfico, relativamente à herança das tribos que se torne a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José no seu território ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gad e Ruben, a minha tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide correr a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei sorte perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhe lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel, a herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José, e o seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente.
para terminar no deserto até Bet-Aven. E dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote e Adá, ao pé do monte que está ao lado sul de Bet-Horon, de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul, ao norte, que está ao monte que está de frente de Bet-Horon, para o sul. E terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom, ao norte ao vale dos Refaíns, e descia pelo vale do Inom, ao lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a Emsemes, de onde passava para Gelilote, que está de frente da subida de Adumim. Descia a pedra de Boão, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, de frente da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul, que era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite, que era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Mequeses, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel e Avim, Pará, Ofra, Kefá, Amonai, Ofni e Gaba, ao todo 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Berote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elefete, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Criate, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo do 1 ao 27. Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto está perto de Jerusalém, e lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após eles uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro
a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dá-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 87. Jerusalém, amada de Deus. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por eles sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: Este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: Este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: Todas as minhas fontes são em ti. Provérbios capítulo 13, versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento.